Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula do Conaged que vai estar disponível para vocês a partir de agora para conversar com o professor Fernando Vilar e ele vai contar aqui para a gente a experiência dele com gamificação, um case muito bacana que vocês vão curtir também, mas fundamentalmente vai elaborar alguns temas conceituais e práticos de gamificação que são úteis para nós educadores e educadoras e que ele tem se dedicado, inclusive, na pesquisa científica mesmo, na academia, mestrado, doutorado, onde a gente vai poder subir aqui o nosso nível de conhecimento e automaticamente, vocês sabem, né? Quando a gente sobe o nível de conhecimento, a gente também aumenta a nossa capacidade de execução. Então, fiquem atentos e acompanhem com muita atenção, puxa o caderno, puxa o lápis, que vocês vão ter muita coisa para anotar e terminar depois desse encontro aqui com o Fernando, mais gamificadoras do que vocês estão chegando aqui. Então, acompanhe. Fernando, bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua partilha, que você vai começar a fazer agora. Seja bem-vindo ao Conaged. Muito obrigado, Ivânio. Quero agradecer o convite por participar desse evento tão importante. Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando, né, vidrados aí nas informações que estão sendo trazidas, informações de qualidade, que todos estão compartilhando com vocês. Espero contribuir um pouquinho com a minha experiência, né, a trajetória que me trouxe até aqui. Então, fico o agradecimento e vamos, né, começar a entregar a nossa mensagem, Ivânio. Maravilha. E vamos começar, Fernando, como eu gosto de dizer sempre, entender que você não é um super-herói, embora seja um super professor, né? Conta pra gente, você é de carne e osso que nem nós? Você tem algum poder especial que você usa gamificação? Como é que você conheceu? Como é que foi o teu primeiro contato? E como é que é essa tua jornada até virar um professor que usa gamificação para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam e percebam, creio eu, que elas também podem gamificar como nós gamificamos. Conta aí. Grande, Ivânio. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa história, né? Sim, de fato, não sou nenhum super-herói, né? Mas sou uma pessoa muito dedicada ao meu principal compromisso, que é promover a aprendizagem dos estudantes. Me coloco dessa posição. Eu sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ, atuo no mestrado profissional de matemática também nessa instituição, e o meu contato direto com os estudantes da educação básica acabou me levando à gamificação. E aí eu vou trazer um pouco essa história, né? Bom, lá naquele tempo, voltando bastante no passado, no ano de 2007, eu propus para os estudantes uma proposta de trabalho de ensino por projetos, que no momento em que eu propus, eu nem sabia que era ensino por projetos, né? No ano seguinte, o colégio ia completar 60 anos e eu, assistindo um programa de tecnologia, que eu sempre gostei bastante, eu vi a indicação de uma ferramenta, uma aplicação, naquela época a gente não chamava de aplicativo, né? Um programa chamado, né, Google SketchUp. Na época era o Google SketchUp. E aí eu falei assim, nossa, ferramenta extremamente poderosa, a gente consegue fazer modelos tridimensionais. E eu propus para os estudantes do segundo ano do ensino médio que eles criassem um modelo tridimensional da escola. Dado que eles fizeram isso, e eu dividi em 2 grupos, a escola tem 2 pavimentos, cada grupo ficou responsável por um dos pavimentos, e a gente saiu com fita métrica, aquelas grandonas de 50 metros, medindo a escola, montando estratégias, como é que a gente vai fazer para medir tudo. A gente percebeu que os alunos se dedicavam extremamente àquela atividade. E aí, por exemplo, uma das atividades, medir a altura da tabela de basquete, né? Que estratégias que eles iriam utilizar. E aí a gente utilizou, por exemplo, para fixar ideias, como que a ideia de um projeto traz em si conteúdos que são apresentados, né? Então, a gente utilizou proporcionalidade. A gente pegou um aluno, ele ficou embaixo da tabela de basquete com uma folha A4, aí a gente tirou foto e utilizou proporcionalidade ali a partir daquela imagem, né? Então, um conceito simples, utilizando tecnologia a partir de uma demanda que foi feita. Mas até aí, não tem gamificação na história, né? Concorda? Então, você pediu para contar, eu vou avançar e vou chegar lá. Claro. Mas é importante ter esse contexto, que eu acho que ele é rico, para mostrar isso. Depois que eles vivenciaram essa experiência, né, de produção de conhecimento a partir desse projeto,
eles tinham um modelo tridimensional da escola. E aí eles falaram assim, poxa, professor, não dá para a gente fazer um jogo em que a gente começa a tentar se esconder matando aula, aí um inspetor tenta buscar a gente. Eu falei assim, cara, eu não faço ideia de como pode ser feito isso. Mas eu gostei da proposta de vocês. E eu parti, então, da pergunta deles para mim. Para assim, se eles têm esse interesse, eu posso pesquisar sobre esse assunto para trazer, da mesma forma que a gente trouxe o exemplo da proporcionalidade, das aplicações de trigonometria, num contexto de um ensino por projeto ali, eu poderia trazer num contexto do desenvolvimento de um jogo, né? E foi isso que me lançou a uma pesquisa sobre como desenvolver jogos e trazer essa habilidade na educação básica. E quando eu comecei a estudar essa parte teórica, busquei ferramentas. Hoje a gente tem uma ferramenta que é bastante conhecida, que é o Scratch. Na época a gente utilizava o Kodu também. Quando a gente começou esse trabalho, foi em 2010, final de 2009, 2010, ainda era pouco conhecido, tinha pouco material traduzido para português, a maioria do material era em inglês. E ao ler sobre isso, eu acabei me deparando com uma teoria, né, chamada Tecnológico Pedagógico Content Knowledge, TPCK, né, do Misra e Kohler. Então, eu li esse artigo, um artigo de 2006, 2005, e nesse artigo eles apresentam uma proposta em que não era uma proposta de desenvolvimento de um jogo, mas que os estudantes de pós-graduação, eram professores de pós-graduação, eles desenvolveram uma atividade que era aplicada para a turma seguinte. Então, com uma pegada, né, lúdica. Isso já me instalou a ideia de tentar trazer algo dessa forma. E aí eu aprofundei, aprendi um pouco como programar ali o Scratch e outras ferramentas. E aí eu tive a ideia, e apresentei para a minha orientadora na época, de fazer um curso para professores, ensinando como utilizar o desenvolvimento de jogos na educação, ali para ensinar ciências e matemática, mas que o curso ele não seria um curso usual, ele seria um jogo. Então, teria assim, uma narrativa fantástica ali, muito legal assim a narrativa. A gente se debruçou, quando a gente fala com paixão, né, é um filho, né? Aquilo cria vida própria. Então, mais do que um curso, né, ele era uma história toda que era contada, e aí durante esse percurso as pessoas iam aprendendo a desenvolver jogos utilizando aí as ferramentas que a gente apresentava aos poucos, de uma forma não linearizada. Então, Fernando, assim, só para trazer presente para a galera e a gente também depois poder fazer isso. Esse artigo, a gente pode disponibilizar ele aqui abaixo do vídeo, por exemplo, as pessoas baixarem, seja ele em inglês ou se não tiver traduzido, se tiver traduzido. Claro. Vamos colocar o link aqui embaixo do vídeo, então se vocês estiverem vendo aqui na plataforma, provavelmente vai ter um link aqui embaixo, onde vocês vão poder acessar esse artigo que o Fernando referenciou para vocês entenderem o contexto mais amplo de onde ele tirou essa ideia de fazer o curso para professores de jogo. Perfeito. Pode prosseguir, Fernando. Só para a galera poder acessar o que você acessou também, né? Não, perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Na época, quando a gente fez o trabalho de pesquisa, né, a gente identificou, por exemplo, que o conceito que era apresentado em língua inglesa como gamification não tinha uma tradução para o português, sabe? E eu não me senti, na época, à vontade para traduzir para a gamificação. Porque, na época, eu fiquei na dúvida. Eu vou traduzir esse gamificação com I, com E, como fica a gamificação? E aí eu ainda tinha alguns autores que criticavam a proposta de utilizar o termo gamificação. Um deles, o Mastrocola, ele propunha que a gente utilizasse o termo ludificação. Na época que eu escrevi minha tese. Acho que a minha tese também pode ser utilizada aí como referência, né, que as pessoas podem acessar um pouco algumas coisas que a gente produziu e como que a gamificação apareceu na estruturação do curso para professores, né? Então, a gente vai disponibilizar esse material, sim. Mas só fechando essa ideia, né? Eu passei a utilizar o conceito de gamificação com I, em português mesmo, a partir da publicação do livro do Brian Burke, Gamificar, e aí isso acabou sendo adotado de forma ampla, e eu acredito que até hoje tem pessoas que ainda utilizam a escrita com E, e outros propõem outra forma de escrita, mas eu acho que a que foi aceita pela comunidade
foi a gamificação com I, e a gente agora está trabalhando com esse conceito. Show de bola. E eu acho também assim, eu às vezes a pessoa pergunta, mas e o conceito, só esquece a palavra, se é com E, se é com I, assim, o importante é você fazer na sala de aula, fazer gamificações. Se é com E, se é com I na tua mente, tanto faz, né? Eu vejo muita gente escrever com E, com I, acho que esse é um dos problemas, o menor, né, Fernando? O que importa mesmo é que a galera esteja gamificando as aulas, gamificando os encontros pedagógicos, gamificando os espaços, para que a gente possa ter uma educação mais atualizada, mais dinâmica, né, mais inovadora e sintonizada a esse momento que a gente vive. Você trouxe uns slides muito lindos, aliás, com um fundo de Lego, que eu adoro Lego, assim, inclusive tem um bom livro sobre Lego e uso de Lego em treinamentos, vale a pena vocês procurarem. Fernando, vamos avançar agora para o que você vem fazendo, o que você fez com todo esse teu contato, né? Você foi para a academia, foi estudar, escreveu, né? Publicou e tal. Então, vamos avançar agora com esses teus slides aqui. Você fique à vontade para selecionar eles que você acha mais pertinente, porque ajuda a galera a acompanhar o teu raciocínio e os principais conceitos que você está trazendo e elaborando na tua prática enquanto educador que gamifica. Então, eu queria te perguntar assim, né, a partir dos slides, o que você faz e fez em gamificação? Queria que você mostrasse quais são as coisas que estão mais ficando presente depois desse longo tempo de estudo que você já tem. Vejam, gente, o Fernando é de 2007, né? Eu sempre gosto de dizer que o Marcelo Fardo, que prefaciou o livro de Start para a gente, também vai estar com uma aula aqui no Conaged, ele dizia que ele começou a pesquisar em 2010 e ele dizia que 2010 era tudo mato, né? Que tinha que ir descobrindo, que nem o Fernando, lendo só em inglês, lendo só para fora, não tinha quase nada de autores brasileiros elaborando. Hoje nós temos já uma penca de gente, vocês podem olhar aqui no Conaged, quanta gente elaborando, estudando, pensando e sistematizando e fazendo gamificação na educação. Então, hoje nós estamos no mar de rosa, num paraíso, né, Fernando? Quando você começou, se 2010 era mato, o que era em 2007, né? Era uma floresta gigantesca que tinha que desbravar, e por isso tu está aqui compartilhando com a gente. Conta a tua história aí, conta nesses slides o que você fez e faz pra gente. Tem bastante coisa para a gente dizer, né? E eu acho que a gente deve começar com essa pergunta, né? Por que usar a gamificação na educação? Fantástico. Então, a gente vai precisar compreender o que é a gamificação, né? E por que a gente está utilizando a gamificação na educação. No movimento que eu fiz, fica registrado, né? Fica claro que eu parti de uma demanda dos estudantes. E o movimento que eu fiz foi um movimento de tentar aproximar a minha linguagem de uma linguagem que atendia ali a demanda deles. Eu tenho, do meu lado, da minha formação, o objetivo de apresentar para os estudantes propostas de construção de conhecimento acadêmico estruturado. Eu tenho uma preocupação de passar o conhecimento que foi consolidado pela humanidade ao longo do tempo, e nesse sentido, eu gostaria de deixar claro, né, que a gente faz uma construção coletiva histórica, né? O conhecimento ele não é isolado, e principalmente a partir do momento que a gente compartilha, a gente começa a fazer acordos, né? Então, você brincou, né, que a questão do nome é o menos importante ali. Sim, é o menos importante na hora que você está na prática e você está fazendo sozinho. Mas quando você trabalha coletivamente, é muito importante que a gente tenha clareza do que a gente está fazendo, né? E aí, esse é o que é o cuidado. No campo acadêmico, a gente acaba tendo mais cuidado com a parte escrita. No campo da prática da sala de aula, a gente está preocupado com aquilo que vai dar resultado para os estudantes. E eu vou mostrar um pouquinho aqui algumas coisas que a gente já utilizou. Passando aqui alguns slides, né? Nesse slide aí está apresentando um pouquinho de ações que eu fiz, né? Então, rapidamente, aí só para ficar claro, a gente, por exemplo, fez um trabalho de gamificação no desenvolvimento de um aplicativo que a gente apresentou para o Ministério das Ciências das Comunicações em 2015, e aí a gente acabou fazendo a gamificação, que é o jogo Primogo. Hoje ele não está disponível nas lojas, a gente não fez atualização nele, foi publicado em 2017, mas ele tinha o objetivo de ensinar, por exemplo, fatoração dos números, utilizando ali os fatores primos. A ideia do Primogo é primo de fogo. A gente trouxe uma narrativa mágica para abordar essa temática, e a ideia era aprender os conceitos de forma tangencial a partir do desenvolvimento dessas ideias.
Hoje eu coordeno o projeto de desenvolvimento de jogos digitais na educação na UFRJ, e a gente tem um foco justamente nesse olhar de autoria para os estudantes, que eles possam criar os seus jogos e, a partir desse movimento, eles busquem conhecimento, o conhecimento acadêmico, que a gente possa dar suporte, e a gente também traz a gamificação. Uma outra experiência bem interessante que a gente fez foi uma parceria com um grupo de uma comunidade do Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro, em que a gente precisava trabalhar os conceitos de educação financeira. E a gente fez um desafio ali com uma gamificação promovendo o engajamento dos estudantes. Foi aí que eu retomei, Ivânio, a partir dessa experiência, eu retomei o conceito de gamificação que tinha aparecido indiretamente na minha tese, né, para uma prática de promover a aprendizagem ali dos jovens. E foi tão bem sucedido que a gente trouxe para a escola novamente. Então, eu apliquei fora da escola e acabei trazendo aqui novamente. Eu acho que a gente pode tirar um pouquinho da tela, que eu vou avançar uns slides. Vou tirar aqui. Perfeito. Pronto, vai lá. Vou avançar aqui alguns slides. Sim. Um conceito que eu considero importante, a gente pode colocar ele na tela, né, que é o chamado Círculo Dourado do Simon Sinek. Ele coloca o seguinte: quando você observa grandes e inspiradores, líderes, grandes empresas, grandes organizações, ele tentou identificar, né, como que elas pensam, agem, comunicam exatamente de uma mesma forma. E ele coloca que isso é o oposto do que a maioria das pessoas faz, né? Por quê? Ele começa pelo porquê. Esse é o chamado Círculo Dourado do Simon Sinek. E eu queria trazer essa ideia do Círculo Dourado do Simon Sinek para relacionar ele com a parte da gamificação. Normalmente, eu falo que as apresentações usuais, por exemplo, você vai fazer uma venda de um produto, ele faz essa referência, né, numa palestra dele muito conhecida, que ele coloca duas propostas para vender um produto. Uma delas começa pelo o quê? Então, nós fazemos ótimos computadores. Eles são lindamente projetados, fáceis de usar, têm uma interface amigável. Você quer comprar um? Então, ele faz um movimento de fora para dentro, nesse círculo que está aí, em que o porquê está bem no centro. Então, é esse movimento que ele considera que é o menos vendável, que tem o menor resultado. E engraçado que quando a gente apresenta, e a gente tem mais tempo, a gente apresenta duas propostas, a maioria das pessoas opta pela proposta 2, que é a proposta que ele traz na sequência, que é quando ele começa pelo porquê. Né? Quando ele começa pelo porquê, ele coloca tudo que fazemos, acreditamos desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de forma diferente. Então, esse porquê é um porquê que junta as pessoas em prol daquele objetivo. Então, para poder desafiar o status quo e fazer pensar de forma diferente, o que eles fazem? Eles criam ali um computador diferenciado. Ele coloca a forma como desafiamos o status quo é fazendo nossos produtos muito bem projetados, fáceis de usar, uma interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar um? Então, quando você compra um computador, nesse caso, dessa proposta, você não compra o computador, mas você compra uma proposta de desafiar o status quo e promover uma transformação. E essa sacada do Simon Sinek, eu acho que é extremamente importante para a gente trazer isso para o campo da gamificação. Então, quando eu comecei a trabalhar com a gamificação, antes, né, eu tinha um porquê. Eu queria aprender como desenvolver jogos para ensinar isso para os alunos e trazer isso para a escola. Acabei me deparando com a gamificação, que é uma ferramenta extremamente poderosa. E eu percebo que muitas práticas didáticas, elas utilizam a gamificação sem ter um porquê claro. Então, eu acho que de todas as coisas que a gente pode falar aqui, uma que deve ressoar na cabeça de cada docente é, sim, qual é o meu objetivo? Qual é o meu porquê com essa atividade? E a gente tem que ir, Ivânio, num nível mais profundo nesse porquê. Porque um porquê simplesmente, porque esse é o conteúdo que eu tenho que dar. Mas como assim esse é o conteúdo que eu tenho que dar? Você não é um reprodutor de conteúdo, você tem que ter uma visão mais crítica.
de que maneira essa informação que você vai apresentar vai ser importante para o desenvolvimento do estudante. E de que maneira você está ampliando a consciência desse estudante, e não fazendo com que ele, de fato, execute o que você espera. Eu tenho hoje uma preocupação com o uso indiscriminado da gamificação sem a reflexão do porquê. É uma ferramenta tão poderosa, né, a gamificação é tão poderosa para a gente obter os resultados que a gente tem, que se a gente não tiver essa consciência, a gente corre o risco de fazer uma geração de pessoas que vão estar atingindo os objetivos que quem propõe uma atividade de gamificação quer que seja atingida, só que sem que ela tenha consciência de para onde ela está indo. Né? A gente consegue fazer com que um grupo de pessoas faça isso, né, atinja o objetivo que a gente quer, mas sem que necessariamente ela tenha consciência disso. E se a gente não trabalhar para essa conscientização, a gente vai estar fazendo autômatos e não seres pensantes. Fernando, eu acho que aqui tem uma centralidade que não pode passar despercebida. Não pode. Gente, se vocês estão nessa aula e não entendeu até aqui, volta uns 10 minutos desse vídeo e saca isso que o Fernando está compartilhando. Fernando, eu tenho dito sim que é diferente, né? Isso é uma frase muito antiga da sociedade, da construção coletiva de conhecimento que você diz. A diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Então, vou fazer esse paralelo aqui com o que você acabou de dizer. Se nós usarmos de uma forma banalizada, sem nenhuma lógica de porquê, sem nenhuma motivação clara, sem nenhum objetivo de resolver o problema pedagógico, a gamificação, ela vai ser mais uma ação pedagógica qualquer. Agora, se eu localizo o porquê dentro do meu conteúdo de gamificar, se eu localizo a importância disso enquanto ferramenta pedagógica, eu redimensiono a minha própria ação pedagógica. E aqui tem um detalhe. Eu tenho visto muitos professores, Fernando, querendo gamificar a aula sem saber o porquê. Eles, não, eu quero gamificar. Eu ouvi falar que é bom, eu quero gamificar. E aí eu pergunto, mas qual é o teu problema pedagógico nessa aula? Qual é o nó? O que você precisa resolver? Aí eles não têm uma resposta, uma pergunta simples que os alunos fazem e que muito professor cai na armadilha. Eles perguntam assim, professor, por que eu preciso aprender isso? Vejam que é uma pergunta de porquê. Porque vai servir para quê na minha vida isso daqui? E muitos professores não têm resposta para essa pergunta. E eu digo assim, brincando, falando sério, professor que não tem resposta a essa pergunta tem que começar a se repensar. Porque se você despeja conteúdo numa sala e você mesmo não tem resposta para que serve para a vida, tem dois problemas aí. Um é você com essa relação conteudista, que isso não serve mais para a educação do nosso tempo, e outra é você em relação à própria educação. Quer dizer, você está educando, ensinando uma coisa que você não sabe para que serve. A pergunta, então, é para que você ensina? Então, e aí os professores ficam chateados com os alunos que ficam perguntando essas coisas. É uma pergunta de porquê fundamental. A gamificação ajuda a gente a responder essas perguntas? Ajuda. Ajuda a gente se resolver enquanto educador, se eu ainda não sei para que eu ensino as coisas que eu ensino, e ajuda a dar sentido para os alunos e para as alunas na relação com o conteúdo. Eu acho isso fabuloso, Fernando. Isso redimensiona a ação pedagógica, né? Quando você tem noção de por que você está fazendo o que está fazendo e utilizando uma ferramenta muito mais dinâmica e engajadora para fazer isso muito bem feito. Parabéns por essa reflexão, achei ela central. Essa questão do porquê não pode passar despercebido esse encontro aqui com o Fernando. É só para dizer isso e frisar isso, tá, Fernando? Pode continuar à vontade. Perfeito, Mano. A gente... a partir do momento que a gente tem essa resposta, e eu acho que essa resposta ela não vai ser única, ela não vai ser massificada, mas é uma resposta que você, enquanto educador profissional na relação didática, precisa ter, tá? Então, realmente, eu acho que é importante ter essa centralidade. A partir do momento que você tem a sua resposta, né, é importante a gente ter clareza do que é a gamificação, e aí eu faço um retorno no meu trabalho de pesquisa de doutorado, em que a gente buscava entender o seguinte, existem, na verdade, duas abordagens, mas historicamente que eram utilizadas para utilizar jogos digitais, por exemplo, na educação. Uma abordagem chamada instrucionista, e outra abordagem chamada construcionista.
né, do ponto de vista conceitual. A abordagem instrucionista, assim, não tem um julgamento de valor, qual que é melhor, tá? São diferentes para objetivos diferentes. A abordagem instrucionista, a pessoa aprende à medida que ela vai desenvolvendo, fazendo as atividades, jogando. Então, por exemplo, você cria um jogo em que, durante esse jogo, a pessoa está aprendendo algo, você está com uma abordagem instrucionista. Se você convida os estudantes a criarem um jogo para ensinar algo, né, ou para que eles possam apresentar uma determinada informação, você tem uma abordagem construcionista do desenvolvimento de jogos digitais. A abordagem que eu me afilio é a abordagem construcionista, que vem do Seymour Papert, né? O Seymour Papert é o pai da robótica educacional, inspirador do Scratch. Ele criou o primeiro software voltado para a linguagem de programação para as crianças, que foi o Logo, que é bem conhecido. Um de seus alunos, o Resnick, acabou traduzindo o Logo para uma linguagem mais visual. Quem é da velha guarda conhece o Logo. Você dava os comandos para uma tartaruguinha a partir de uma linguagem de texto. Anda para frente, anda para trás, para o lado e para o outro. E aí você conseguia fazer coisas incríveis, né? Mas era uma coisa muito de texto ali, muito dura, né? O Scratch, ele traz uma abordagem mais visual, e aí o Resnick trouxe essa ressignificação. Falando isso, só para contextualizar, para as pessoas que têm interesse em buscar informações, possam, né, buscar essas fontes aí, essas referências. Isso tudo está apresentado na minha tese, né? Então, voltando. No momento em que a gente está buscando isso, a gente pensava o seguinte, cara, como que aquela magia dos jogos, a magia que o Pac-Man exercia lá na década de 80, Carmen Sandiego, né, que é um jogo bem antigo, estou falando de jogos muito antigos, que já geravam o engajamento das pessoas, e se pensava o seguinte, se a gente pudesse trazer essa magia dos jogos para uma atividade, por exemplo, educacional, seria extremamente potente. Então, traduzir a magia dos jogos era um objetivo. No começo, as pessoas somente sabiam o seguinte, isso está dando certo, está funcionando, está atraindo atenção, eles estão gostando. Mas não se tinha clareza dos elementos que faziam isso ser divertido ou promover o engajamento. Quando a gente traz a ideia da gamificação, você começa a entender que você divide esse processo todo em algumas etapas que te permitem ter clareza do seguinte, são essas etapas aqui e por que elas estão engajando o usuário, né? Por exemplo, a gente tem hoje o estudo, né, de perfis de jogadores. Tem pessoas que, por exemplo, elas são extremamente competitivas. Elas gostam de disputar, mas isso é delas. Outras não. Então, se eu apresento uma proposta que é competitiva para todos, eu já sei que vai ter um grupo que não vai querer e vai recusar. Ao mesmo tempo, se eu apresento uma estrutura que não é competitiva para todos, vai ter um grupo que não vai não vai aceitar aquilo, né? Vai achar aquilo muito chato, desmotivador. Então, a gente começou a olhar os elementos. Então, num dado momento, a gente pensou que era importante ter a questão do feedback, a questão da pontuação, que isso, de alguma maneira, está influenciando, a questão da narrativa envolvida, a questão das relações sociais que um jogo promove, porque, na verdade, a gente está jogando para a gente se divertir, ou a gente está brincando para ter uma interação. Tem uns jogos que estão individualizados, né, que ele está jogando sozinho, mas de alguma maneira ele está interagindo com quem promoveu a construção daquele jogo. Então, esse processo aí de gamificação, ele remonta a esse movimento de, dado o sucesso dos jogos, a gente tentar entender como trazer essa magia para outros espaços. E esse movimento, Ivan, ele se deu inicialmente para outras áreas das relações humanas. Ela não começou na educação, ela no campo empresarial, foi utilizado, inclusive, no Exército. Inclusive, existem os chamados jogos sérios, né? Os jogos, os treinamentos do Exército, que eles já utilizam a gamificação há muito tempo. Então, acho que isso é importante ter em mente. A gente está fazendo uso agora, parece que está na moda, mas, na verdade, isso já está na moda há muito tempo e já estão fazendo uso há longo tempo e com resultados positivos. Por isso que virou o que virou, né, Fernando? Não é um acaso, né? A gente está debatendo a gamificação da educação por quê?
é porque funcionou já em outras áreas com muita eficiência, né? E a gente entendeu, opa, esse era o processo de treinamento, era o processo de motivação de engajamento, de motivação da participação. Opa, precisamos aprender a usar essa ferramenta cultural e histórica a nosso favor também na educação. E aí começa a respingar na educação, como eu digo, né? Tem uma centralidade aqui, Fernando, que eu queria que tu aprofundasse agora, aqui, que eu acho que é uma coisa que pouco elaborada nos vídeos sobre gamificação, que é o tema que você acabou de introduzir agora, que é o tema da motivação, né? Como é que você vê o tema da motivação intrínseca e extrínseca dentro desse processo na educação? Porque fica aparecendo, muitos me perguntam, tá? Ah, mas você está fazendo ele fazer, você está fazendo pegadinha para os alunos, e aí eles acabam fazendo, mas será que eles aprendem? Né? Será que eles conseguem entender o teu porquê e avançar a partir disso? É pegadinha? É armadilha? É arapuca pedagógica para os alunos? É ou não é? E você tem comentado sobre isso, já introduziu aqui na tua fala. Pode elaborar um pouco mais para fazer o arremate desse vídeo e deixar claro isso para a gente, ajudar a gente a ver melhor esse tema da motivação? Sim, obrigado. Eu acho que a gente caminha, né, nesse campo, tem tudo isso que você falou, e a gente realmente tem que ter clareza que a gente tem que fazer uma discussão sobre a nossa própria prática, tá? Se a gente, de fato, não está criando arapucas de forma inconsciente. Por isso, a pergunta do porquê é tão fundamental. Mas trazendo agora para o que você trouxe, né, eu peço para você colocar na tela esse slide, né, que é um slide do Brian Burke, que eu acho que é importante, né? O desafio em conseguir que crianças, ou a maioria das pessoas, nesse caso, realize uma tarefa diária comum ou entediante é engajá-las em um nível mais profundo e significativo. Isso. O modo de motivá-las é apresentar a elas desafios práticos, encorajá-las à medida que atinjam novos níveis e mantê-las emocionalmente envolvidas para atingir o melhor resultado. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, olhar isso aqui com mais profundidade para entender o seguinte: quando a gente está trabalhando com criança e com jovens, eles não têm clareza para onde eles estão indo. Eles não sabem por que eles vão para a escola. Eles vão para a escola porque alguém leva. E se o professor também não tem clareza por que ele está na escola, se ele está na escola somente para fazer o trabalho dele e ganhar um salário, isso vai ser muito pouco. Então, a gente tem que ter uma confluência aí de ideias e entender o seguinte: o que é importante eu apresentar para o estudante e por que isso é importante. A partir do momento que eu tenho clareza disso, eu vou entender a gamificação não como uma brincadeira, mas como uma ferramenta de promoção de indução de comportamentos. Eu acho que essa é uma questão para mim, como eu enxergo a gamificação. Ela é uma indutora de comportamentos para atingir objetivos que a gente tem interesse. E essa minha fala, ela é importante porque ela pode, dependendo se for tirada do contexto, pode ser até meio assustadora, né? Porque você fala assim, nossa, mas você quer atingir os objetivos, fazer com que as pessoas atinjam determinados objetivos? Sim, E ela é tão poderosa que ela pode ajudar para coisas positivas como para coisas negativas. Então, por isso, a consciência é importante. E a gente avança um pouco nesse campo da estruturação, da motivação, e aí eu convido outro autor para fazer parte dessa nossa fala, né, que é o Daniel Pink, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Né? Então, o Brian Burke ele coloca que é isso que a gamificação proporciona. Em sua essência, a gamificação gira em torno de envolver as pessoas em um nível emocional e motivá-las a alcançar metas estabelecidas. E isso pode ser em qualquer contexto, seja na venda de um produto, o objetivo é que ela compre esse produto, seja na aprendizagem de um determinado conteúdo que a gente gostaria que ela fizesse, seja na organização social, nas relações, tecer relações entre as pessoas. Mas o que a gente aborda na sequência não são esses dois conceitos que, para mim, são fundamentais: o conceito de motivação intrínseca e motivação extrínseca. A motivação intrínseca é o interesse do indivíduo pelos aspectos inerentes à atividade. Ele faz aquela atividade porque ele quer. Imagina, os estudantes fazem a prova por quê? Porque os professores mandaram e vai valer nota. Mas se tiver alguma coisa que ele faz por prazer, independente de ele estar pesquisando um assunto porque ele gosta. Eu, no período pandêmico, né, eu propus aos estudantes um trabalho e uma estudante chegou e falou assim: Fernando,
eu tenho um livro do Escher, eu queria fazer um trabalho para apresentar o Escher. Posso? Eu falei, claro, não fui eu que propus isso para ela, foi dela, a motivação intrínseca, né? E a motivação extrínseca, ela decorre de recompensas às atividades e motiva a executá-la. Então, olha, você tem que fazer isso porque você vai receber a pontuação. Você não pode faltar no trabalho, porque senão você vai ser descontado. Você vai trabalhar todo dia, porque assim você ganha o salário no final do ano. O salário é motivação extrínseca. O motivo pelo qual você exerce a função é motivação intrínseca. E aqui eu queria colocar uma questão que é a seguinte: quanto mais intelectual é o trabalho, maior é a motivação intrínseca. E aqui acaba tendo uma armadilha para nós, educadores, porque a motivação intrínseca para exercer a profissão do magistério ela é muito grande, porque a gente já está imbuído de um objetivo de transformar a sociedade, né? E isso faz com que o peso da motivação extrínseca acabe reduzindo. E isso acaba tendo um reflexo no próprio salário mesmo, porque se eles fazem o que fazem pelo valor que eu ofereço, e eu oferecendo menos, elas ainda continuam fazendo, então a gente tem isso. Isso fazendo um parênteses aí com relação aos docentes. Mas voltando para a questão mais crucial, que é como a gente fala com os estudantes, eu acho que a gente tem que ter uma noção que a gamificação ela vai ter um caráter de motivação intrínseca e um caráter de motivação extrínseca. A gente tem que reduzir gradativamente a motivação extrínseca em dados momentos para que ele ganhe consciência. Mas a motivação extrínseca vai ser, ele vai ganhar medalhinha se ele fizer tal coisa. Isso é motivação extrínseca. Ele vai ganhar um cartazinho, vai ganhar um bonitinho, ok, pontos extras, tudo isso é motivação extrínseca. Mas a gente olha a motivação intrínseca, então, aqui para a gente caminhar aí já para o nosso fechamento. Né? O Daniel Pinker, ele traz esses 3 elementos que seriam os motivadores intrínsecos, são os elementos essenciais. Né? Então, o primeiro elemento, se a gente quer desenvolver a motivação intrínseca, a gente tem que trabalhar com autonomia. E essa autonomia parte do desejo de comandar a própria vida, de estar no controle, de tomada de consciência. Eu quero melhorar, eu não me importo. Não é o resultado da nota que vai fazer eu estudar isso, mas é o meu real interesse de aprender tal coisa. Então, muitas vezes, quando o cara está jogando, né, e está numa fase muito difícil, ele não se importa de morrer várias vezes e ficar tentando, porque ele quer se aprimorar. Então, isso é uma característica. O mesmo é essa questão da excelência, a necessidade de progredir e se tornar melhor, né, é importante para a pessoa. Então, tentar estimular a pegada da excelência e não a da mediocridade, de se satisfazer com pouco, de buscar sempre aprimorar. E, sem dúvida nenhuma, o propósito, né? O desejo de fazer o que fazemos em nome de algo superior a nós mesmos. Então, por que você está fazendo isso? Então, num dado momento, o estudante ele está estudando aquilo, ele quer ser melhor porque ele quer entregar para a família dele um resultado bacana, porque ele quer oferecer para a família dele algo que ele não teve, ou que a própria família não teve. Ele tem um reconhecimento, isso aí ir além. Ou ele perceber que, na realidade social dele, ele percebe que ele é uma das pessoas daquela comunidade que consegue ver além e consegue fazer uma transformação. Então, isso está dando um propósito maior. Né? Eu acho que esses são elementos que a gente deve estimular para que os estudantes possam ampliar a sua motivação intrínseca. Então, percebendo que, majoritariamente, as ações de gamificação elas caminham ali no campo da motivação extrínseca, mas se a gente quer fazer uma ampliação da consciência, a gente tem que influenciar ainda mais na parte da motivação intrínseca. Eu acho uma das coisas mais bonitas da gamificação, da inteligência que foi produzida ao redor da gamificação, é essa percepção que existem 2 motivações. E eu sei, Fernando, e todo mundo que está nos vendo, que não é simples localizar e ainda depois de localizar, construir uma gamificação baseada nessa percepção que a gente tem. Então, é um exercício permanente. O que motiva intrinsecamente meu aluno nos meus conteúdos de matemática? O que motiva intrinsecamente meus alunos nos conteúdos de português? Só para dar 2 exemplos de campos muito claros e clássicos do ensino.
Você tem que localizar. Olha o que o Fernando acabou de dizer. A aluna disse, eu tenho tal livro que eu gostaria de elaborar. Posso usar ele? Você está vendo que ela está trazendo isso. Ela mesma disse, eu gosto do livro, gostaria de compartilhar. Opa, como é que eu conecto uma gamificação a partir desse livro que ela está dizendo que ela quer ler, que ela quer elaborar? Você tem que estar com o radar ligado o tempo inteiro. Quando um aluno na matemática vem dizer, olha, eu não gosto de fazer essas contas de fração, eu não entendo isso. Eu não consigo quebrar as coisas em 3, 4, 5%, 10%. Uma linha de um número embaixo e tal, eu me perco. Como é que você pega alguma coisa do dia a dia que ele gosta, que é fração? Por exemplo, a pizza do final de semana. Você pode dizer, esquece fração. Vamos lá, quando vocês compram pizza, quantos pedaços vem? Você bota a pizza no quadro, vai lá e faz. Você tem que buscar alguma coisa do dia a dia, do cotidiano, tem que dar sentido para isso. Fernando, eu acho que aqui tem um grande desafio para a galera, que é compreender o porquê das coisas. Esse é um tema de casa que fica dessa aprendizagem de hoje. Se não tem porquê, você não tem nada. Você tem superficialidades, você tem monotonia, você tem repetição, você tem entregas sem sentido, sem significado. Segundo, esse porquê pode ser motivado intrinsecamente ou extrinsecamente. Só isso aqui, cara, já essa aula valeria ser paga, em vez de ser acesso gratuito, como eu disse. Só essas duas coisas. O porquê, que você tem que descobrir, e tem que descobrir que isso pode ser motivado, intrínseco ou extrinsecamente. E é daqui que nasce a gamificação. Veja, a gamificação não é uma grande ideia que você tem para uma aula. A gamificação é uma ferramenta pedagógica, no nosso caso aqui, como a gente está trabalhando. Então, você não usa uma ferramenta para fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Ou, por acaso, você usa uma furadeira para cortar pão. Ou você usa uma britadeira para pintar uma parede. Não, a ferramenta ela tem que ser adequada à necessidade que você tem. E a necessidade que você tem, se você não tem clareza da necessidade, você não sabe definir a ferramenta. É um movimento cíclico, de mão dupla, como vocês quiserem chamar. E o Fernando iluminou esse caminho hoje para a gente aqui, magistralmente. Fernando, muito obrigado por essa partilha. O Conaged ganha muito contigo aqui compartilhando. Vamos pensar mais em encontros assim, para dentro da comunidade Game Educar, nos próximos Conaged, onde você possa, com mais tempo e calma, aprofundar outros temas que eu sei que você pesquisa, outras experiências que eu sei que você tem, para a gente poder avançar, contando com esse teu apoio, com essa tua partilha maravilhosa. Muito obrigado, viu? Deixe tua mensagem final para os participantes do nosso Conaged, uma mensagem motivadora, intrinsecamente falando, para gamificar a educação. Deixa eu mudar aqui o slide, que eu vou para uma mensagem que eu considero importante. Diga que eu coloco na tela aqui. Deixa eu só posicionar aqui. Pode colocar. Essa é uma forma como eu vejo, né? Para nós, a gamificação na educação deve conduzir os estudantes para uma jornada de construção do conhecimento pautada em 3 princípios, né? Autonomia, domínio e propósito. Eu acho que se a gente tiver isso como guia, vai ser uma boa referência, um bom princípio para a gente poder avaliar se a prática que a gente está propondo ela vai ajudar os estudantes a crescer ou não. Se ela estiver no caminho contrário, a gente vai lá e redireciona. Então, que sirva de bússola para a gente ter essa motivação de criar uma jornada de construção do conhecimento pautada aí na autonomia, no domínio, no propósito dos estudantes. E agradeço esse convite e faço pedido aí para que quem tem interesse em trocar informações, trocar figurinhas, vai deixar aí nos contatos as redes sociais e vai ser um prazer aí a gente estar trocando. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que todos tenham aproveitado um pouquinho do que eu vivenciei. Muito obrigado, Fernando, você, e todos os contatos vão estar aqui embaixo do vídeo para que vocês possam entrar em contato com o Fernando, trocar mais informações, pedir materiais, pedir detalhes, sabe? Mantenha o contato, vale super a pena. Obrigado, Fernando, obrigado a todo mundo. A gente se encontra na próxima Masterclass, na próxima aula aqui do Conaged. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.